Olá, tudo bem? Estou vindo aqui hoje produzir mais um conteúdo, para a nossa comunidade de vendas diretas, com o objetivo de trazer ferramentas, conteúdos, treinamento que auxilie a aumentar os resultados, de todos os consultores. Então hoje a gente vai falar de um tópico bem importante, um tópico que é para ser usado em vários e diversos momentos do processo de comunicação da venda. A gente conversa muito sobre o processo de venda, a apresentação de proposta, os 7 passos do processo de vendas, como gerar leads para ter mais oportunidades, pegar indicação e assim por diante. Mas uma coisa muito importante que seguido acontece dentro do fluxo de comunicação são alguns entraves, que se a gente não conseguir contornar rapidamente, a gente pode botar a venda a perder. E hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar, os gatilhos de venda. O que a gente pode, ao longo da conversa, dependendo de cada cliente, de cada situação, de cada contexto, o que nós podemos usar como gatilhos para aumentar o comprometimento do cliente e conseguir gerar a venda. E tem alguns que são muito interessantes e super práticos e fáceis de serem aplicados. Vou compartilhar a apresentação aqui e a gente já começa. Perfeito. Então, hoje, dentro do nosso treinamento de vendas, a gente vai falar dos gatilhos de venda. O que nós podemos usar e explorar como gatilhos de venda? E aqui eu trouxe 6 gatilhos práticos e fáceis de serem aplicados, que dependendo do contexto, tu pode usar um ou outro, Vai depender muito do contexto de cada conversa e do momento. É importante conhecer todos eles e estar por dentro, porque às vezes a gente não controla, Se o cliente nos deixar uma brecha para determinado gatilho, a gente vai usar esse, ou se não, vai usar outro. O primeiro deles é o seguinte: necessidade de uso do reembolso. Quando a gente está numa conversa com o cliente apresentando uma solução, muitas vezes o cliente ele demonstra que precisa, num curto espaço de tempo, dentro dos próximos dias ou semanas, ele precisa de uma consulta médica. Olha que baita gatilho. No momento em que ele precisa de uma consulta médica, ou ele está segurando para fazer porque é caro, ou por qualquer questão dessas, ele ou a família, alguém que ele vai trazer como dependente, a gente tem um gatilho muito forte para utilizar ali. Porque no momento em que o paciente ele compra o benefício e faz uma consulta em seguida, ele já vai ter direito ao reembolso dele, que vai ser de até R$80. Então, quer dizer, ele vai pagar a taxa de adesão em primeiro mês, tudo isso vai custar aproximadamente R$80, dependendo do plano, e ele vai basicamente receber esse valor de volta no reembolso. Ou seja, ele só vai começar a pagar o plano de fato, tirar dinheiro do bolso, lá no segundo mês. Então, essa questão do uso imediato do benefício, de tu poder usar a solução, desfrutar dela rapidamente, a partir do cliente estar precisando disso, é um gatilho muito forte, E como é que a gente explora esse gatilho? Na parte de conexão, quando a gente está começando a conversa com o cliente, trazendo perguntas. Tu costuma ir ao médico com frequência? Ah, não costumo. Por coincidência, eu estou precisando de um dermatologista. E aí a gente vai capturando essas informações no início da conversa, criando conexão, para a partir daí a gente conseguir usar esse gatilho. Poxa, se a gente sabe que a pessoa precisa de uma consulta e está procrastinando porque é caro, a hora que compra o nosso benefício, tu vai ter um reembolso de até 5. Tu já vai ter um preço mais acessível na plataforma, por agendar pelo Fácil Consulta, e tu também vai ter um reembolso de até 50% do valor da consulta. Imediatamente. Ela pode comprar o plano hoje e fazer a consulta amanhã. Então, quer dizer, tu tem um gatilho muito forte para fazer a venda, onde a pessoa nem sente que ela está desembolsando nada. Isso aqui também, eventualmente, acontece nesse momento de exploração, de conexão, a pessoa vai dizer que está precisando do médico para o filho. É o mesmo contexto. E nisso a gente pode usar esse gatilho. Esse é um gatilho muito poderoso, pessoal, porque o reembolso é literalmente um dinheiro que a pessoa recebe. Então, se a gente conseguir explorar e sentir que tem espaço, cabe trazer esse gatilho porque ele é bem forte, Além do reembolso, o que mais a gente pode explorar como necessidade de uso? Porque na prática, as pessoas compram por 2 coisas. Ou elas compram pela dor e pelo problema, ou elas compram pela oportunidade. E aqui, quando a gente fala do uso do benefício, a gente está falando da dor, do problema. E o primeiro deles é o reembolso. Então, preciso fazer uma consulta, preciso consultar. Eu estou precisando. A partir daí, o benefício cai como uma luva para o meu problema. E eu já vou receber o reembolso. Legal. Mas, nesse momento de exploração, de conexão, lá no início da conversa com o cliente, a gente também pode pegar outras informações. Por exemplo, eu consultei há 2 meses atrás com um traumatologista e eu preciso fazer uma tomografia ou uma ressonância
mas eu estou procrastinando porque eu não tenho dinheiro para fazer, porque é muito caro, né? Aí a gente entra no segundo gatilho, que é a questão dos exames, né? Vários exames, eles têm um custo acessível, ok. Esse, geralmente, as pessoas não deixam de fazer. Só que tem alguns exames, de imagem principalmente, que tem um custo mais elevado, né? 200, 300, 500, 800 reais. E aí, muitas vezes, as pessoas estão precisando fazer um exame, mas acabam procrastinando por conta disso, né? Ou então, ao contrário, a pessoa precisa ir no médico, mas já sabe que do médico ela vai precisar de um exame. Ela até tem como pagar a consulta, mas ela não tem como pagar o exame. E por isso, o que ela faz? Ela nem vai na consulta. Ela espera para ir na consulta depois, né? Quando ela tiver dinheiro para pagar. Porque se tu for num traumatologista e tiver qualquer tipo de questão que tenha que fazer um exame, não tem como fugir disso, né? Só vai se resolver o teu problema com a consulta e com o exame. Aqui a gente tem um bônus, né? Porque a gente tem os dois gatilhos para usar dentro da questão problema. Poxa, o paciente está precisando fazer uma consulta onde ele já vai ter acesso ao reembolso e também um exame, né? Onde ele vai ter, dependendo do exame, 200, 300 reais de desconto, né? Então, recentemente aconteceu uma situação, né? Onde o exame ele custava, no particular, custava 800 e poucos reais, né? E pelo nosso benefício ficava 500 e pouco. Davam 300 reais de desconto, né? Para uma ressonância. Poxa, 300 reais de desconto. Olha que baita gatilho para comprar o benefício, né? A pessoa vai ter em um único exame 300 reais de desconto, né? Isso aí já paga o equivalente a 5, 6, 7 meses do plano da pessoa, dependendo do plano. Então, poxa, olha que argumento que torna fácil a venda, né? Óbvio que nem sempre eu vou conseguir explorar esses gatilhos, porque eu vou fazer uma prospecção ativa em uma pessoa que provavelmente não esteja precisando de uma ressonância agora, né? Então a gente tem que saber disso. Agora, o nosso serviço não é específico, né? Por exemplo, eu vou ter que achar alguém que está precisando de uma consulta com um endocrinologista. Não. Qualquer pessoa ou dependente que esteja precisando de uma consulta, a gente consegue trabalhar gatilho em cima disso. Exame, a mesma coisa. E, por último, dentistas, né? E dentistas é uma questão muito legal, porque várias vezes as pessoas procrastinam a ida ao dentista, né? Porque não é uma coisa urgente, a menos que tu tenha um problema, né? Mas a ida de rotina, né? Ela não é urgente e tu vai ter um gasto considerável. As pessoas sabem que precisam ir uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses no dentista, para fazer a limpeza, fazer um acompanhamento, e não vão. Porque não tem urgência, não tem dor e é caro, né? E aqui é outro gatilho importante de ser explorado, porque o dentista, a maioria das pessoas faz mais de um ano que não vai no dentista, né? Então ela deveria estar indo, só que ela não vai porque não tem um acesso. E no momento que a gente entra como acesso, a gente consegue também trabalhar esse gatilho, né? E aí a pessoa já aproveita, poxa, vou comprar um benefício, né? Então eu já vou aproveitar e vou no dentista. Tu vai ter quanto? 30, 40% de desconto, né? Para tudo quanto é tipo de serviço e procedimento. Então, quer dizer, valores bem relevantes. Aqui, pessoal, a gente entrou nos gatilhos que estão relacionados à necessidade de uso da solução. São 3, né, que a gente pode explorar. De novo, como saber disso? Lá na conexão. Abre a conversa com o cliente fazendo perguntas. Fazendo perguntas se ele tem plano de saúde, que é a clássica, se ele costuma ir ao médico com muita frequência, qual foi a última vez que ele foi ao médico, se ele está precisando de alguma consulta, se quando ele precisa ir ao médico ele tem uma boa experiência, tanto de qualidade, de agendamento e de preço. E nisso, a gente vai deixando o cliente direcionar a conversa, né? A gente não precisa forçar a conversa, a gente vai deixando ele direcionar. Nisso, a gente pode explorar também a questão dos exames ou dos dentistas. Nisso, ele vai falando, né? E a maioria dos casos, ele vai dar alguma brecha ali dentro. Putz, realmente, eu tenho que ir ao médico uma vez por mês para um acompanhamento e é sempre muito caro. Bah, realmente, tive que fazer um exame e o custo é muito alto. Ah, é verdade, eu tenho que ir no dentista e eu estou procrastinando, né, porque eu não estou a fim de gastar com isso agora. Então, o cliente, no momento da conexão, ele dá várias brechas, né, para que a gente consiga usar e explorar esses gatilhos. Particularmente, eu sou muito fã desses gatilhos, porque são gatilhos que mostram a nossa proposta de valor de uma maneira clara, né, e o cliente já consegue se enxergar usando a solução. Não é uma venda preventiva chata, onde, legal, vou comprar para saber se lá quando eu usar. Não, é uma venda que já resolve uma dor dele. E se a gente conseguir achar essa dor na conexão da conversa, a gente usa o gatilho e isso melhora muito o nosso argumento de vendas. Outro ponto, quando a gente fala
de preço e condição de pagamento, né? E isso aqui é um gatilho exclusivo para os consultores de venda direta. Esse ponto aqui é muito forte. Por quê? Hoje, quando as pessoas entram no nosso site, a gente só tem a modalidade de venda anual. Então, a pessoa entra, ela vai ter que comprar a anuidade do benefício. Como que funciona isso? O preço é o mesmo, né? Só que ao invés da pessoa comprar um mês mensal recorrente no cartão, como é com vocês, a pessoa no nosso site ou com o nosso time interno de vendas, a pessoa ela vai comprar todos os 12 meses, né? Então, o valor total daquela anuidade, por exemplo, se for R$50 a mensalidade, a anuidade custa 600, e ela vai fazer aquela compra de R$600 parcelada em 12 vezes. O preço é o mesmo. Qual é a diferença? Com o consultor de venda direta, o formato de pagamento não compromete o limite no cartão, né? Então, a gente só precisa que o cliente tenha R$50, R$70 disponível de limite. No site, comprando internamente, vai comprometer o limite. E aí o cliente ele já vai precisar de R$600, R$700 de limite. Isso é um argumento muito, muito, muito poderoso para duas coisas. Não só como gatilho de acelerar a venda, mas primeiro, como diferencial competitivo para o consultor, né? Porque o consultor ele precisa, e a nossa responsabilidade enquanto empresa é fornecer isso, o consultor ele precisa ter arma, ter ferramenta para conseguir ter resultado, né? Ele tem que ter novidade, ele tem que ter diferencial, ele tem que ter algo diferente para apresentar para o cliente, né? E isso aqui é o principal diferencial que ele tem. Então, quer dizer, o argumento de vendas de comprando comigo, tu consegue pagar o plano de uma maneira mensal recorrente no teu cartão, de forma que não comprometa todo o limite, né? E pelo site não, pelo site é diferente. Então, poxa, eu enquanto cliente gostaria mais de comprar nesse formato, né, que é um formato que compromete menos o meu limite do cartão. Poxa, super legal. Ao mesmo tempo, quando a gente está lá no fechamento da conversa, né, na etapa de fechamento da conversa com o cliente, isso aqui é um gatilho super poderoso para a gente acelerar a venda, né? Porque a gente pode trabalhar de várias formas nessa comunicação. Só que trazer a questão de que a gente tem uma condição diferenciada, comprando comigo, com o consultor, no caso, né, isso é algo que passa segurança, credibilidade e também senso de urgência para o cliente. Ah, pô, então tu quer dizer que o melhor negócio é contigo. Isso aí, o melhor negócio é comigo, não precisa nem pesquisar, né? E esse aqui é um gatilho super poderoso. Além, né, pessoal, do que eu falei de agregar diferencial competitivo para o consultor, que isso é muito importante, né? O consultor ele tem que ter diferencial, ele tem que ter alguma coisa única que só ele tem acesso para poder oferecer, né? Isso é uma ferramenta muito poderosa para ele conseguir melhorar os resultados. Porque se não for isso, o que acontece? O consultor vai ter a mesma condição da pessoa comprar lá no site. Muitas pessoas podem ficar inseguras, né? E podem preferir comprar no site. E aí tu vai criar uma competição onde a plataforma tira vendas do consultor. Então a ideia é justamente trazer um diferencial, né, de proposta no formato de pagamento para o consultor, para que ele tenha, né, mais ferramentas para vender mais. Depois disso, pessoal, aqui é um gatilho também bem importante. Quando a conversa está andando, está evoluindo, né, está indo para a parte do fechamento, mas aquele fechamento ele não está natural, né? O cliente ele está dando uma trancada, dando uma parada. O que a gente pode fazer para aumentar o comprometimento daquela pessoa e também diminuir o esforço que ela vai ter que fazer para comprar? Pré-cadastro do cliente para aumentar o comprometimento. O que é isso? Né? Ao invés da gente abandonar a conversa, onde o cliente disse que quer mais informações pelo WhatsApp, ou quer pensar, ou vai falar com o marido, ou vai falar com a esposa, ou vai cancelar o outro benefício que ele tem, para não deixar essa conversa solta, né? O que a gente recomenda? Duas coisas. Pega os dados desse cliente, os dados cadastrais dele, né? Porque no momento que o cliente passa os dados, a nível psicológico mesmo, isso aumenta o comprometimento dele em fazer aquela compra. E o segundo, com os dados do cliente, a gente já pode, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque teria que abrir um outro conteúdo. Mas o Patrick já compartilhou essas informações com toda a comunidade e quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco para saber como é que se faz. Mas se tu tiver já os dados cadastrais do cliente, a gente consegue fazer um pré-cadastro desse cliente e mandar não um link normal de pagamento para ele, mas mandar um link personalizado onde o cliente ele não vai ter que fazer o cadastro. Ele vai direto para a parte do pagamento. E por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque encurta o trabalho que o cliente vai ter para comprar. Ao invés de eu fazer toda a chorumela de cadastro, preencher os dados, os dependentes,
e depois o pagamento, que por si só já é muito chato, eu vou direto para o pagamento. Encurta algumas etapas, melhora a conversão. Então, sempre, quando a venda ela não vai acontecer no momento, a gente conseguir pegar os dados do cliente, primeiro, para comprometer ele, e já fazer, na sequência, o pré-cadastro, até para o cliente saber que já está pré-cadastrado, está tudo pronto, está só aguardando o pagamento, é um gatilho da gente aumentar o compromisso dele em finalizar aquela compra, né? Já tendo os dados. Então, aqui é um ponto importante, fácil, né, de pegar ao longo da conversa e que a gente não pode deixar escapar. E por último, né, um gatilho super importante, e aqui é um gatilho dinâmico, porque a gente tem que estar ligado na comunidade, nas atualizações, na comunicação, para saber o que está acontecendo, porque seguido a empresa está trabalhando com campanhas, não necessariamente promocionais a nível de preço, mas campanhas no geral, campanhas de incentivo de vendas. Tá? Não é aquela mesma campanha de incentivo para o consultor, né, para ganhar a comissão dobrada, para ganhar um iPhone, é a campanha para o cliente, a nível de condição de preço, condição de pagamento, condição de uso, de reembolso, enfim. Né? Então, a empresa busca trabalhar de uma maneira bem ativa com isso. Quando existir uma condição específica, eu vou dar um exemplo, Black Friday. A gente ficou com uma condição super especial de Black Friday, né, até o final de novembro. Esse tipo de oportunidade não dá para se perder, porque esse tipo de oportunidade gera senso de escassez, né, onde a gente consegue comunicar que só vai ter aquela condição até tal data. Né? E depois disso, de fato, a gente não vai ter. Então, a gente para os pés e consegue criar um senso de urgência no cliente. Se o cara já está inclinado a comprar, ele vai comprar naquele momento para pagar o melhor preço. Né? Então, as campanhas, o que a gente recomenda? Que fiquem ligados, né, em tudo que está acontecendo, tudo que a gente comunica ali na comunidade, para que vocês estejam atentos e possam usar esses gatilhos. As campanhas elas vão ser variadas, né, a nível de qual é a condição da campanha, qual é a vantagem para o cliente, qual é o prazo da campanha, mas sempre que tiver campanha, ela vai ser comunicada, vai ser disponibilizada, e aí usem esses momentos, até mesmo para falar com aquele cliente mais antigo, né, falei com o cliente que ficou em cima do muro, está enrolando, pô, beleza, né, eu já não tenho mais espaço para ficar cutucando ele, né, para ficar fazendo follow-up com ele, porque senão vai ficar desgastante a relação. Só que no momento que surgiu uma campanha, é um fato novo, é uma novidade que tu tem para contar para o teu cliente. Volta nele, traz a novidade, né? Porque aí aquele cliente vai ver que, poxa, legal, agora é um bom momento de comprar e vai fechar, né? Então é importante aqui nessa questão das campanhas, acima de qualquer coisa, tá ligado, né? Tá ligado tanto para saber que a campanha está acontecendo, entender a campanha e depois tá ligado para não deixar dinheiro na mesa, saber para quem a gente vai apresentar essa campanha, como a gente vai apresentar, seja para o cliente que está conversando agora ou acelerar as prospecções nesse momento, porque vai ser mais fácil de vender, porque tem uma condição única, ou falar com aquele cliente mais antigo para conseguir recuperar a venda, enfim. Pessoal, a ideia de hoje foi a gente construir um material aqui bem enxuto e focado sobre gatilhos de venda. De novo, diferentes gatilhos, não tem como usar todos eles, né? Dependendo da conversa do cliente, eu vou usar um, vou usar dois, vou usar três, né? O que é importante? Entender os gatilhos, ter sensibilidade de entender quando aplicar eles e com quem aplicar cada um, e aí botar para a prática. Porque os gatilhos, eles são uma ferramenta muito competitiva para a gente conseguir acelerar as vendas, destravar aquela venda que está quase, ou despertar aquele senso de urgência no cliente, ou fazer ele entender que pelo reembolso ele não vai nem ter, na prática, pagar o primeiro mês, porque ele vai comprar e já vai usar o reembolso, então ele só vai começar a pagar lá no segundo. Enfim, tem muita oportunidade de uso aqui. E uma etapa-chave para a maioria dos gatilhos principalmente para os 3 primeiros, é a etapa de conexão. É a etapa em que onde a gente está começando a conversa com o cliente e está mais fazendo perguntas do que respostas. É ali que o cliente vai nos dar as pistas do que chama a atenção dele e do que a gente vai falar como argumento para avançar a venda. Pessoal, demais é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição e ótimas vendas para todo mundo.